O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Bem, meu caro Matias, vamos fazer aquele nosso tradicional giro, né, pelo Oriente Médio, pelo grande Oriente Médio, né, que vai lá do Afeganistão até a ponta do Maghreb, lá na costa do Marrocos, começando justamente pelo Afeganistão, em que tivemos, na segunda-feira, dia 1º, um ataque com um carro-bomba no centro de Cabul, que deixou 6 pessoas mortas e mais de 50 crianças feridas por conta de uma escola próxima. A grande questão desse atentado é que ele foi perto da Zona Verde de Cabul, que é onde ficam, assim como a Zona Verde de Bagdá, né, que foi nome de filme, com Matt Damon e tudo mais, é onde ficam escritórios internacionais, embaixadas, sedes de representações. Então foi perto ali da principal zona administrativa da cidade. Tá? E aí, cruzando a fronteira, a gente vai para o Irã, que inclusive a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Irã mais para frente. Porém, nós tivemos uma notícia e duas notícias, e uma delas é um incidente bastante complicado, né? O Irã afirmou, né, que vai superar o limite, né, que superou, melhor dizendo, o tempo verbal, né, o limite de 300 quilos de urânio pouco enriquecido do acordo nuclear, ou seja, não ainda ultrapassaram o limite do enriquecimento do urânio, apenas a quantidade. Tá? E isso foi feito especialmente para pressionar, né, a Europa, especialmente, a resgatar o acordo nuclear ou, então, a compensar a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear. Tá? E anunciaram também que, além da quantidade, podem sim enriquecer o urânio acima de 3,67%. Tá? Lembrando que para você fazer uma bomba é necessário enriquecer a mais ou menos, tá, 20%, tá? Para você conseguir fazer aí uma bomba. E aí o incidente foi que tropas especiais do Reino Unido, ontem, quinta-feira, dia 4, apreenderam um petroleiro iraniano na costa de Gibraltar sob acusação de que o navio estava transportando petróleo iraniano para a Síria, tá? O que violaria as sanções contra o governo sírio. Tá? Segundo o chefe de governo de Gibraltar, abro aspas, temos razões para acreditar que o Grace One transportava carga de petróleo cru a refinarias de Banias, na Síria, propriedade de uma entidade submetida a sanções da União Europeia contra a Síria. Tá? E a captura do navio teria sido realizada a pedido de autoridades dos Estados Unidos. Tá? O governo iraniano convocou o embaixador britânico em Teherã para denunciar o ato, né, a interceptação ilegal do seu petroleiro. As autoridades não informaram o itinerário do navio previsto, né, nem o porto de origem, nem o porto necessariamente de destino. E aí, hoje, sexta-feira, dia 5, né, um pouco antes da gente começar a gravação, o Irã disse que se o Reino Unido não liberar o navio iraniano, é possível que o Irã apreenda um petroleiro britânico no Golfo Pérsico como uma maneira ali de reciprocidade, digamos assim. Tá? O Ministério da Defesa britânico soltou imagens das tropas especiais do país a bordo do petroleiro, né, realizando a operação. Então, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que o carregamento é do seu país. Tá? Enfim,
ficou ali uma disputa sobre para onde estaria esse petróleo, para onde esse petróleo seria destinado. Então acaba, né, sendo um incidente bastante complicado, né? Você apreender um navio não é coisa simples e é algo que gera, obviamente, uma reação. E finalmente, assim, só como curiosidade, há um tempo atrás a gente mencionou que a Joss Stone, né, a cantora, estava num projeto, né, de fazer um show em cada país do mundo, né? Recentemente ela esteve na Coreia do Norte e ela foi barrada de entrar no Irã, tá? Ela disse que ela foi barrada, foi expulsa e que ela sabia que o Irã não permitia que uma mulher cantasse em público, tá? Porém, mesmo assim ela estava disposta a desafiar isso e por conta, muito provavelmente, desse anúncio, ela havia sido colocada numa blacklist, né, numa lista negra ali de nomes, antecedendo o próprio desembarque dela. Ela não teve autorização para entrar no Irã. Tá? Então, enfim, ela comentou ali sobre o quão frustrada ela ficava. Ela estava indo, na verdade, numa ilha no Golfo Pérsico, na ilha de Kish, que é né, é uma ilha turística, inclusive. Então veremos aí como ela vai proceder, né, para poder fazer aí o seu show, sua apresentação no Irã. Ela que postou fotos de uma apresentação no Iêmen e uma apresentação no Omã também, inclusive em frente ali a crianças, né, e tudo mais. Quando eu digo apresentação, não é nem grandes shows, grandes concertos, tá? É ali apresentações locais, com músicos de rua nativos normalmente. Então vamos ver se ela vai conseguir colocar o Irã aí na lista. Ela disse que é a última parada, né, dessa verdadeira World Tour. Aí vamos aos Emirados Árabes Unidos, né? Mas na verdade a notícia tem origem britânica, porque o herdeiro, né, de um dos 7 Emirados, o príncipe Khalid Al-Qasimi, de 39 anos, foi encontrado morto em Londres. Tá? Ele era estilista, ele havia apresentado uma coleção na Semana de Moda de Londres, tá? E a causa da morte não foi divulgada, porém, né, os tabloides britânicos não são fáceis, né, não são, como é que eu posso dizer, muito respeitosos da privacidade. E a manchete do The Sun foi que ele morreu numa orgia de drogas e prostitutas. Inclusive, o irmão mais velho dele morreu em 99, aos 24 anos, na Inglaterra, de overdose de heroína. Tá? Então, segundo os tabloides britânicos, ele teria ali realizado, né, uma festa, enfim, e aí as coisas desandaram, né, para ser um pouco eufemístico. E aí vamos para uma das principais notícias, né, sobre nesse nosso giro aqui do Oriente Médio, que é no Sudão, onde foi anunciado, né, um acordo entre a junta militar e a oposição. Felizmente, o anúncio foi feito aí pelo mediador da União Africana, Mohamed El Hassan Lebat, tá? Que vão instalar um conselho soberano que vai ser alternado entre militares e civis durante um período de até 3 anos. Tá? Foram delegados da União Europeia e da Etiópia. Ele vai ser, esse conselho soberano, ele vai ser um colegiado, na verdade, e que vai garantir uma transição eleitoral dentro do Sudão. Segundo o negociador, os dois lados concordaram com uma investigação minuciosa, transparente, nacional e independente sobre todos os atos violentos das últimas semanas no país. E aí, como, né, parte da recepção desse acordo, algumas pessoas foram um pouco mais céticas, né, dizendo que talvez, né,
essa ideia de um conselho rotativo, né, os militares talvez não necessariamente vão aceitar aí tranquilamente. E aí vamos para a Líbia, onde tivemos as outras principais notícias, né, em relação ao Grande Oriente Médio nessa última semana. No início da semana, né, na segunda-feira, a Turquia, né, havia anunciado que poderia retaliar contra as forças do califa Haftar, né, o chefe do Exército Nacional Líbio. Isso não é uma instituição do Estado líbio, é o nome da sua facção, digamos assim. E essa facção havia detido 6 marinheiros turcos, tá, sob acusação de que eles eram ali agentes estrangeiros, de que eles estavam ali para fornecer armas e treinamento ao governo de acordo nacional, a outra principal facção que disputa o poder na Líbia atualmente. E o governo turco havia anunciado que isso faria com que a milícia do califa Haftar pudesse se tornar um alvo, e aí a milícia libertou na segunda-feira esses 6 marinheiros turcos. E o que começou como uma semana boa, promissora na Líbia, acabou, né, se tornando uma carnificina, porque na terça, forças do Exército Nacional Líbio, né, do califa Haftar, que estão fazendo uma ofensiva contra Trípoli, atacaram, né, ataques aéreos atingiram um centro de detenção de imigrantes. O Exército Nacional Líbio nega a responsabilidade, dizem que pode ter sido atingido por acidente, já as forças da oposição dizem que o ataque foi intencional. Então, assim, claro, houve, né, vai começar ali uma guerra de narrativas. Tivemos pelo menos 40 pessoas mortas e 80 feridos. Mas esses números podem chegar a mais de 100 mortos. Sobreviventes disseram que guardas do campo, inclusive, começaram a atirar nas pessoas quando elas tentaram fugir do ataque. Tá? O governo de Trípoli classificou o califa Haftar como um criminoso de guerra, tá? E era um centro de detenção de imigrantes mantidos pelo governo como parte daquele acordo mediado pela Europa de evitar que essas pessoas tentem cruzar o Mediterrâneo em condições impróprias. Então, essas pessoas, muitas delas podem sequer serem líbias, podem ser pessoas de outras regiões da África que estavam tentando chegar na Europa, podem ser inclusive refugiados internos da Líbia, né, deslocados pelo conflito líbio. E aí o Reino Unido propôs no Conselho de Segurança da ONU uma nota condenando esse ataque, tá, que aconteceu na cidade de Tajura, mas que é como se fosse Grande Trípoli, digamos assim. E os Estados Unidos, tá, impediram a adoção dessa declaração depois de mais de 2 horas de reunião, dizendo que eles precisavam da aprovação do governo em Washington para ratificar o texto e que, como não conseguiram essa aprovação, não conseguiram fazer essa consulta, não tinham como aprovar, tá? Então, esse documento que foi proposto pelo Reino Unido acabou recebendo votos favoráveis, porém, como os Estados Unidos, né, não aceitou, então ele não se tornou ali, né, um documento, né, condenado no Conselho de Segurança. Não sei se pelo fato do governo dos Estados Unidos adotar um lado, ou pelo fato dos Estados Unidos eventualmente querer evitar uma escalada de tensões, ou, né, por essa questão aí que eles alegaram, uma questão mais burocrática. E falando em imigrantes, né, atravessando o Mediterrâneo, um assunto que a gente vai voltar no programa de hoje, infelizmente, nós tivemos pelo menos 80 mortos na costa da Tunísia, tá, depois que um barco com imigrantes tentando chegar na Europa naufragou perto da costa da cidade portuária de Zarzis.
tá? Então pode chegar até 82 mortos. 3 pessoas foram resgatadas com vida, um foi resgatado com vida, porém acabou falecendo pouco tempo depois, tá? Então vamos ver aí como, né, se teremos mais notícias, porém infelizmente, né, mais um exemplo disso, desse grande cemitério que está se tornando o Mar Mediterrâneo.